Saúdo os irmãos com a graça e a paz, amém? Abra sua Bíblia, depois desse momento de louvor e adoração, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Nós vamos começar hoje uma série de estudos no Sermão do Monte. E hoje a gente começa com as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Diz-nos assim, na minha versão, Almeida 21, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Feche seus olhos, coloque seu coração, sua vida agora diante do Senhor. Depois desse momento de louvor e adoração, quando você pôde expressar a sua fé através destes cânticos, que nada impeça que você ouça aquilo que o Senhor tem para ministrar à sua vida dessa noite. Querido Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos juntos como igreja, ainda que um grupo grande em casa, contudo, um bom grupo participando dessa celebração. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de atuar aqui, lá na nossa extensão, ó Deus, de tal maneira que cada um possa ser ministrado nessa noite, fortalecido na fé. Aqueles que ainda não foram alcançados pela graça da salvação, que possam ser convencidos pelo teu Espírito Santo, mas que sejam salvos e libertos da condenação eterna. Pai, que a tua palavra, portanto, penetre em nossas mentes e em nossos corações. Nós repreendemos toda ingerência maligna que possa tentar tirar da nossa mente a semente da verdade recebida nessa noite. Neutraliza Satanás e suas hostes, em o nome do Senhor Jesus, e que tão somente o Senhor seja glorificado. Amém, Jesus. Queridos, esse sermão é um dos sermões mais lindos de Jesus, confrontador e, ao mesmo tempo, atípico, né? Totalmente diferente da nossa realidade. Naquele tempo, ele não tinha templo, e eu creio que Jesus também não se preocupava com essa estrutura que a gente tem hoje, não tinha os aparatos que a gente tem, né? Não tinha microfone e outras coisas. Ele simplesmente se afastava da cidade e a multidão o seguia, e nas montanhas ele se assentava e de forma espontânea discursava, ministrava aqueles corações,
falava sobre os propósitos do reino do Senhor. E aqui nós encontramos 8 características do verdadeiro cristão. Quero pensar hoje sobre uma e as outras no próximo domingo, considerando que quarta-feira a juventude vai assumir o controle. Vai ser um momento especial de preparação para o Avivamente, mas nesse momento eu quero chamar a atenção para essa primeira característica do verdadeiro cristão. O que significa ser bem-aventurado? Significa ser feliz, significa ser abençoado. Todos que estão em Cristo, a despeito das lutas, das dificuldades da vida, são felizes. As circunstâncias difíceis não tiram de nós a paz, tentam tirar, não tiram de nós a alegria de podermos estar com o Senhor e viver com o Senhor. Não tiram de nós a convicção de que temos de que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos difíceis. Ele não nos abandona. Então, essas características, elas fazem parte da vida daquele que recebeu Jesus. Ninguém nasceu com ela. É um dom de Deus, é um presente de Deus, que é impresso em nosso caráter quando da nossa conversão. Então, diante disso, todo cristão possui essas características. Contudo, ainda que seja uma sementinha que precisa crescer, que precisa ser regada, ela está aí, fazendo parte do nosso caráter. Essas características nos tornam diferentes do mundo. Daí a razão porque o mundo nos odeia. Porque o mundo não admira nenhuma dessas características. Elas estão estampadas na nossa face, estão impressas no nosso ser. Então vejamos a primeira característica: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Pobre de espírito não significa ser pobre ou humilde financeiramente. A nossa geração tem essa concepção. Pobre de espírito é o ignorante, é aquele que não sabe nada, aquele que é pobre financeiramente, aquele que é humilde. Mas pobre ou humilde de espírito, o que de fato Jesus quis ensinar aqui, significa reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus. Reconhecer que sem Ele nós não somos absolutamente nada. E isso humilha a gente, porque a gente se acha. O Senhor nos constrange com essas verdades. Mas essa é a nossa realidade. Antes de conhecermos Jesus, estávamos perdidos, longe de Deus, sem rumo na vida, sem o pastor dos pastores, aquele que hoje nos guia, nos orienta, nos capacita para vencermos esse mundo de horror, esse mundo que a cada dia vai se revelando para nós como um mundo que está caminhando para o fim, longe de Deus e perdido.
E quando a gente olha para o nosso passado, a gente percebe que a gente não tinha como se salvar. A gente não tinha como sair daquela circunstância de escravidão. Alguns se viram no fundo do poço, sem saída. Mas no tempo de Deus, foi alcançado pela graça e tratado. Porque pôde entender que era pobre de espírito, que não podia sair daquela circunstância espiritual, a não ser que o Senhor fosse ao encontro dela ou dele, para libertá-lo daquela circunstância. E depois de estar em Cristo, também tem a mesma consciência de que sem Ele nada podemos fazer. A nossa vida em Cristo não é guiada por nós como antes era. A nossa vida em Cristo é guiada pelo Senhor. Esse tem sido o maior desafio para nós nesse tempo, de entendermos essa simplicidade da nossa vida de fé, da nossa caminhada com o Senhor. Existe uma guerra, um conflito dentro de nós, querendo fazer a nossa vontade, e o Senhor tentando e abrindo os nossos olhos de todas as formas, para que a gente se enquadre dentro daquilo que Ele sonhou para nós. É dentro desse projeto de Deus que a gente se realiza, que a gente sente e desfruta da paz e da vida abundante que o Senhor veio trazer para nós. Daí a ênfase que a gente dá diariamente de cada servo do Senhor buscar o Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada momento, viver em sintonia, viver em intimidade para poder entender o que Deus quer da sua vida. Sem intimidade com Deus fica impossível. E a gente só se frustra, só se angustia. Mas quando a gente se deixa levar pela voz do Espírito Santo, que fala todos os dias conosco, que sinaliza todos os dias de várias formas para a gente voltar para o trilho, para a gente voltar para a vontade do Senhor. Aí a gente encontra a paz e a alegria de podermos viver na presença do Senhor. John Stott foi um grande teólogo, professor, pastor, pregador. Ele disse o seguinte: pois somos pecadores, sob ou debaixo da ira de Deus, e nada merecemos além do juízo de Deus, ou seja, da condenação de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Não se compra a nossa entrada no céu. A única alternativa é reconhecer Jesus como o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, ninguém desfruta do reino a não ser por mim. Ninguém faz parte da minha família a não ser por mim. Perceberam? Porque os pobres de espírito são bem-aventurados. Jesus responde, está aí diante de nós, porque deles é o reino dos céus. Só os pobres de espírito vão desfrutar do reino, vão viver na pátria celestial,
vão se deliciar das benesses que o Senhor tem revelado para aqueles que o amam, para aqueles que andam debaixo do seu caminho, para aqueles que se submetem à sua vontade, para aqueles que estão antenados e ligados e afinados em poder ouvir a voz do Senhor quando Ele fala. Aqueles que estão e que têm prazer de obedecer o Senhor, por gratidão eterna, por aquilo que Ele fez por eles ou por Ele. Aos pobres ou humildes de espírito, Deus lhes concede o privilégio de serem aprovados por Ele e de desfrutarem do seu reino por toda a eternidade. Não só nesse tempo, todos que estão em Cristo já fazem parte do reino, já estão reinando com Cristo. Tão maravilhoso a gente entender isso. Já estamos, diz Paulo aos Efésios, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja já reina com Cristo. Cada alma que uma ovelha ganha para Jesus é uma conquista do reino. Na medida que cada servo do Senhor vive neste mundo os valores do reino, a integridade do reino, o reino está ganhando. Muitas vidas estão sendo impactadas, estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Quando cada servo de Deus começa a viver e a servir no meio dessa sociedade, exercendo a misericórdia, exercendo a justiça, exercendo o amor, exercendo o perdão, muitas vidas estão sendo tocadas, transformadas pelo poder de Deus. Isso só é possível na dependência do Senhor. Isso só é possível caminhando com o Senhor. Os discípulos caminharam com o Senhor 3 anos e eles impactaram o mundo depois da partida de Jesus, porque eles não deixaram de caminhar com Jesus. Ele morreu, ressuscitou, mas eles continuaram disseminando e vivendo os valores do reino, a tal ponto de a igreja chegar na Ásia Menor, em Tessalônica, Bereia, e os tessalonicenses dizerem: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. A vida deles incomodava. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. E de que forma? Vivendo a simplicidade do Evangelho, sendo obediente ao Senhor. Onde você está? Onde eu estou? Dentro da sua família. Ali que a gente precisa começar a fazer diferença. Como eu digo, ali é o nosso campo mais difícil da gente ganhar alma para Jesus. Ganhar um filho para Jesus, ganhar um familiar para Jesus, porque eles conhecem a nossa vida. Lá a gente não usa máscara, só para sair na rua e na farmácia, não é? Vir à igreja. Mas lá a gente é o que realmente nós somos. É lá que é o laboratório onde Deus está trabalhando na nossa vida para a gente viver esses valores do reino. Por isso que a gente se espinha lá. Por isso que a gente tem dificuldade, porque é lá que nós estamos sendo moldados, lapidados, para vivermos no meio de uma sociedade que odeia o Senhor. E se a gente não estiver preparado, irmãos, a gente se deixa levar pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pelas propostas do mundo.
E é dentro lá da nossa família que Deus nos fortalece e deixa o nosso caráter robustecido para encarar esse mundo mau que não tem piedade da gente. Como cultivar essa característica? Primeiro, estudando sobre quem Deus é. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é santo, santo, santo. O Deus o Pai é santo, o Deus o Filho é santo, o Deus o Espírito Santo é santo. Ele tem aversão às coisas erradas. Paulo escreve isso aos Romanos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ele odeia toda perversidade, todo mal. Esse é o nosso Deus. E quando Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos alcançou com o propósito de nos libertar dessa natureza má. Ele tira o nosso coração insensível e coloca um coração de carne, um coração acessível ao Senhor, acessível a obedecer ao Senhor. Perceberam? Por isso que a vida daquele que está em Cristo muda. Não é porque o pastor dita regras. O Espírito Santo que começa a viver em nós, ele nos convence daquilo que é prioridade na vida, daquilo que é o mais importante na vida, como viver uma vida saudável, como viver uma vida abençoadora. Então ele tira do nosso coração todo o ódio, toda a soberba, todo o orgulho. E isso ele vai trabalhando, não é de um dia para o outro, não, isso leva tempo. Pessoas que não desciam aqui, que a gente tinha o hábito de dizer, fulano não desce aqui, passa a descer, porque Jesus já transformou essa área da vida dessa pessoa. Tudo aquilo que prejudicava o seu bem-estar, prejudicava o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, tudo Deus vai trabalhando. E nessa caminhada a gente precisa estar atento àquilo que o Senhor vai dizer. Isso não te pertence mais. O Senhor vai fazendo a gente não sentir mais prazer, desejo, naquilo que desagrada o Senhor, daquilo que prejudica a nossa vida. E diante de certas circunstâncias, a gente se sente constrangido em cometer aquele ato por causa do tamanho do amor de Deus para conosco. A gente fica constrangido, não, eu não posso entristecer o meu Rei, o meu Salvador, porque o que Ele fez por mim não tem preço, não tem como eu pagar. Nós precisamos, então, para cultivar essa característica, entender quem é Deus. Segundo, encarar seriamente o que a Bíblia fala sobre pecado. Pecado existe e é real. Foi o que levou Jesus à cruz. Ele levou sobre si o nosso pecado. As consequências dos pecados que cometemos. Ele levou tudo, ele pagou tudo na cruz. Não existe mais dívida para aquele que está em Cristo. Nós precisamos entender que o pecado, ele arrebenta com a nossa vida. E a primeira coisa que ele faz é quebrar nosso relacionamento com Deus.
ele nos afasta de Deus, ele cega o nosso entendimento, nos torna insensíveis, indiferentes, ingratos ao Senhor por aquilo que Ele é e tem feito por nós. Por isso que nós precisamos ter a mesma atitude de Deus, odiar o pecado, ter ira contra o pecado. Essa é uma ira santa, a ira de Deus, que se rebela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ele tem aversão a essas coisas. E nós em Cristo, paulatinamente, Deus vai nos dando também essa característica, de ter aversão às coisas erradas, de ter nojo daquilo que a gente cometeu no passado. A gente não pode apagar o que a gente fez, mas em Cristo nós podemos ser perdoados. Aleluia. Ele pagou todos os nossos pecados. Isso é lindo, irmãos. E Deus só pode fazer essa obra quando eu reconhecer que eu sou pobre de espírito, que eu não tenho como sair dessa circunstância, a não ser que o Senhor venha ao meu encontro, me alcance, me conceda a graça da absolvição, do perdão. A única coisa que eu posso fazer é crer naquilo que Cristo fez por nós, nada mais. O tudo mais, Ele é quem faz, é Ele quem santifica a nossa vida, é Ele que abre os nossos olhos, o nosso entendimento, é Ele que tira o tampão dos nossos ouvidos, é Ele que nos motiva a viver a vida cristã em toda a sua inteireza. Nós só estamos aqui por causa dele, porque se dependesse da nossa carne, a gente estava lá assistindo Faustão, o Fantástico, ou Netflix. Vocês entenderam? Falei em línguas. Finalmente, irmãos, John Stott disse o seguinte: o reino é concedido ao pobre, não ao rico, não ao frágil, não ao poderoso. Aqui ele não se referiu ao rico. Todo aquele que reconhecer que é pobre de espírito e que precisa de Jesus, não importa se é rico financeiramente, se é pobre. Aqui ele está se referindo ao pobre de espírito que tem esse reconhecimento. Então, ele, em outras palavras, ele não veio para o rico que se julga justo, para aquele que se julga justo, sem a graça de Jesus, para aquele que se julga o tal sem a graça de Jesus. Esses estarão perdidos se não se renderem a Jesus. Então ele continua: o reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através da sua própria bravura. Nos tempos do nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus, nem os zelotes, em outras palavras, os religiosos, não foram eles, mas foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer nem para receber. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus, e ele ouviu o seu clamor. Lembram do cego de Jericó? Quando ele soube que Jesus estava passando por Jericó, ele chama alguém: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que festa é essa? Jesus, o Nazareno, está vindo aí. Ele não perdeu tempo.
começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Os discípulos tentaram impedi-lo de chegar a Jesus. Jesus disse: deixem ele vir. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele disse: que eu veja. E o Senhor o curou. Como é que está a sua vida? O que você precisa levar a Jesus hoje? Para que os seus olhos se desvendem para essas verdades sublimes, para que você possa ver a glória de Deus, para que você possa ver o poder de Deus, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. O que você precisa colocar diante dele? Chegue para o Senhor agora e diga. Diga para ele: Pai, eu quero fazer parte daqueles que vão herdar o reino. Eu quero fazer parte daqueles que vão passar a eternidade com o Senhor. Tu conheces o meu coração e eu coloco isso diante do Senhor hoje. Faça isso, feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você, na sua caminhada de fé, está vivendo uma vida abençoada, glorifique a Deus e aproveite agora para renovar sua aliança com o Senhor e interceder por aquele que você deseja que conheça o Senhor, que seja também perdoado pelo Senhor, amado pelo Senhor, em nome de Jesus.